Mas queria só levantar uma bola para vocês aqui, embora eu vá sair, o tema da Madonna, porque a Daphne está no Rio, o Breno escreveu muito sobre Madonna aí nas redes. Estou no Rio, né? Então acompanhei o show de muito perto e digo que a impressão que nós cariocas tivemos foi assim a gente teve a alma lavada por esse show em relação a esse bolsonarismo impregnado que estava nessa cidade, né? A gente via conservadorismo em tudo quanto era canto. E eu acho que, por esse aspecto, não estou falando do aspecto da guerra, não estou falando do aspecto do genocídio, foi muito interessante, muito bom ver as pessoas ali, enfim, a Pablo Vittar de verde e amarelo, logo depois do que a gente teve aqui, como diz o pessoal, o Passeio do Gado na Atlântica, né? A gente teve todas aquelas pessoas que estavam ali de uma maneira muito livre e falando de coisas assim que foi muito libertário para a gente, né? Foi muito emocionante ver aquilo tudo e foi muito emocionante também nos dias que antecederam ver o comércio bombando, a quantidade de turista, entendeu? Movimentou essa cidade de uma maneira, a gente entrava no táxi, motorista de táxi feliz da vida, falando super bem. Uma é separar a arte do artista. Eu gosto da Madonna, das músicas da Madonna, não me mobilizaria para ir a um show dela, porque é muito raro eu querer ir a um show, mas é uma cantora que eu escuto, que eu gosto, acho uma cantora que foi marcante na música pop depois dos anos 80. Acho que junto com Michael Jackson, ela foi emblemática de uma geração, da mudança da música pop. Tem músicas delas, canções dela que eu gosto muito, as performances. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a arte da Madonna. Aliás, eu gosto, diria até, em certa medida, que eu sou um fã da música da Madonna. Legal. Ok, então isso é uma preliminar. A segunda é que eu não fiz comentários, portanto, no que diz respeito, seja a parte musical do show dela, sua arte, nem tampouco o fato das pessoas terem se divertido e terem sido um momento prazeroso e um momento até esfuziante, empolgante, especialmente no Rio de Janeiro. O que eu pontuei é uma contradição na mensagem dela. Por que eu pontuei a contradição na mensagem dela? Porque nas redes sociais, de repente, o que a gente assistiu, eu vi isso muito ao longo das horas que sucederam durante o show e as horas que sucederam ao show. A transformação da Madonna num ícone revolucionário, como se a mensagem dela tivesse uma potência revolucionária impressionante, como se ela tivesse lavado a alma do ponto de vista ideológico da esquerda brasileira. Eu achei isso totalmente exagerado. E há uma contradição estrutural na mensagem dela. Qual é a contradição estrutural? É a contradição entre a sua mensagem oposta aos valores conservadores, defendendo os direitos das mulheres, da população LGBT, e o fato de que ela é uma aliada pública do Estado colonial e racista de Israel. Ela se manifestou, até agora, sua única manifestação pública a respeito dos fatos pós-7 de outubro foi para declarar seu apoio a Israel. Então, isso é uma contradição frontal. Então, essa é uma informação absolutamente relevante para que nós não tomemos gato por lebre. Ou seja, a mensagem progressista da Madonna em relação a certos direitos humanos ou em relação aos valores conservadores tem uma contradição estrutural, especialmente se nós considerarmos, como eu considero, de que a questão palestina é a régua moral dos nossos tempos. É o grande divisor de águas que divide o lado certo e o lado errado da história. É o marcador moral fundamental. Então, eu não consigo aceitar com naturalidade uma explicação do seguinte tipo, ela não tem uma boa posição sobre a Palestina, mas ela tem uma posição tão legal em outros temas. Isso não é uma avaliação que eu partilho. Se a pessoa está na régua moral dos nossos tempos, do lado errado, isso compromete não a sua arte, eu volto a dizer, eu separo a arte do artista, mas compromete a sua mensagem política. E a Madonna, num certo sentido, transmite ao longo de toda a sua carreira uma certa mensagem política. Tá aqui, olha, ele me mandou pelo Zap a foto da Madonna com o Netanyahu. Não sei de quando foi essa foto. Deixa eu informar. Essa foto não é nova. Essa é uma foto... A aparência da Madonna, não. Essa é uma foto de 2009. Agora, eu te mandei também uma outra informação, que essa é bem recente, do dia 10 de outubro, que é a notícia de que Gal Gadot, atriz israelense, e a Madonna declararam apoio a Israel em conflito contra o Hamas. A Madonna publicou nas suas redes sociais uma longa mensagem de apoio a Israel. E jamais voltou a se manifestar esse assunto, a esse respeito. A Madonna, esses são apenas 2 sinais da sua proximidade com o Estado de Israel. Há muitos outros. A Madonna fez um processo, ela estava, via a adesão dela à Cabala, que é, digamos, uma variável da religião judaica. A Madonna vivia, segundo ela
própria, em algumas entrevistas, um processo de conversão ao judaísmo. E ela não concluiu esse processo de conversão, ela mesma havia declarado que ela tinha muitas coisas em comum com o judaísmo, mas ela não se considerava judia, ela não tinha feito o processo formal de conversão, ela não é de origem judaica, mas ela reiteradamente manifestava seu apoio não só ao Estado de Israel, mas ao governo Netanyahu. Em 2009, todo mundo já sabia quem era o Netanyahu. Netanyahu não se revelou agora, em 2023. Né? Então, eu queria pontuar isso, voltando aqui ao que eu estava colocando. Então, vamos aqui sintetizar. A questão não é a arte da Madonna, a questão não é as pessoas se divertirem como se divertiram com o show da Madonna, a questão não é a cidade do Rio de Janeiro ter tido no show da Madonna uma possibilidade econômica relevante. Tudo isso está bacana, não é uma ponderação a esse respeito, é uma ponderação a respeito da iconização da Madonna como política, né? A iconização da Madonna e da sua mensagem política como uma narrativa de esquerda. Isto é uma coisa fora de propósito, porque tem uma contradição seminal entre a mensagem que ela traz a respeito de assuntos como os direitos da população LGBT, do mundo queer, das mulheres, e o fato de que ela é aliada ao Estado colonial e racista de Israel e não abre a boca contra o genocídio na Palestina e já se manifestou publicamente em favor do regime sionista, de uma maneira muito enfática. Não é? Então, isso é uma contradição antagônica, não é aquelas contradições que todos nós temos na vida, que a gente vai lidando com essas contradições e tudo bem, a gente coloca essas contradições na balança. Não, é um antagonismo. Não é possível ser considerado progressista no mundo de hoje uma pessoa que é aliada ao Estado de Israel. É um antagonismo, não é uma contradição. Porque, a meu juízo, a questão palestina é a régua moral dos nossos tempos, aquela linha vermelha que divide os bons dos maus, que divide o lado certo do lado errado da história. Então, minha observação, Daphne, a esse respeito, é de que me causou um pouco de aflição a empolgação em certos círculos de esquerda com o show da Madonna do ponto de vista da sua mensagem, não do ponto de vista da sua música ou da dimensão do show ou da curtição do show, mas do ponto de vista da mensagem. O que a Madonna faz ao ter esse comportamento que tem em relação ao regime sionista, o que ela fez, o que ela apresentou, vamos ser sinceros, para usar a expressão da filósofa norte-americana Nancy Fraser, foi puro suco de liberalismo progressista. Ela afeta temas muito importantes, mas marginais, naquilo que diz a respeito aos grandes enfrentamentos do mundo. O grande enfrentamento do mundo que coloca em xeque o sistema imperialista, que coloca em xeque o que a humanidade passa, é a questão palestina. Não são as outras questões. As outras questões são absorvíveis pelo sistema imperialista. Absorvíveis e comercializáveis, digamos. Até mesmo a imagem do Che Guevara é comercializável. Ela é transformada em mercadoria pop. Mercadoria. Então, eu acho que a gente tem que baixar a bola. O show da Madonna não permite recuperação da bandeira brasileira, não muda o país, não é um marco de transformação ideológica. O show é um show de uma cantora cuja mensagem política é uma mensagem política que podemos colocá-la sob suspeita de pink washing, para ser bem sincero. Ou seja, de apropriação de um discurso em defesa de determinadas minorias, especialmente das mulheres, que nem são minoria, e da população LGBT, de apropriação dessa mensagem para a construção da sua imagem, sem um verdadeiro comprometimento com as grandes causas da humanidade.